Fala pessoal, tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é tráfico de drogas, laudo preliminar e laudo definitivo e a cadeia de custódia, perfeito? Então vamos lá. É muito comum que haja uma certa dúvida a respeito dessa questão do laudo preliminar, do laudo definitivo que atesta se aquele material apreendido se tratava de fato de droga, e a questão também da cadeia de custódia, a forma que esse material foi apreendido, armazenado, incinerado, certo? Então vamos entender aqui algumas questões importantes que a gente precisa observar para ver se o material ele pode ser utilizado dentro do processo criminal ou se essa prova apreendida ela tem que ser descartada, certo? Então veja, o laudo preliminar, para quem não conhece ou não tem muita noção de como que funciona, ele é aquele laudo inicial só para atestar se aquele material ele é um entorpecente, se trata de fato de droga apreendida. Porém, esse laudo preliminar, ele é só para a gente iniciar aqui as investigações, para poder dar base para o início de um processo. Porém, esse laudo preliminar ele tem que ser confirmado posteriormente. Então, é necessário que seja feito um laudo definitivo para constatar que aquele material de fato corrobora com o que foi realizado no primeiro laudo, no laudo preliminar. Então a gente precisa primeiro se atentar a essa questão. O que acontece se a gente não conseguir, ou se esse laudo não for feito, esse laudo definitivo, o laudo preliminar vai ser o suficiente? Via de regra, esse laudo preliminar ele não pode servir para condenar. Então, se dentro do processo criminal a gente tem esse primeiro laudo, que é um laudo feito, digamos, entre aspas, às pressas, só para poder constatar que era um material ilícito, ele não pode ser utilizado para fundamentar uma sentença condenatória. Então, se a gente só tem isso, ao final da instrução é necessário que a absolvição seja declarada, perfeito? Porém, como a gente não tem nada absoluto, pode ser que o laudo preliminar ele sirva quando tiver outros elementos, um grande acervo probatório que seja contrário, ou seja, desfavorável ao réu. Então, se a gente tem ali diversas testemunhas, depoimentos, prova documental e, além disso, um laudo preliminar, então pode ser que ele sirva para condenar, mas é uma hipótese excepcional. Via de regra, a ausência do laudo definitivo ele faz com que o réu, o acusado, ele tenha que ser absolvido, perfeito? Então, primeira constatação é essa. Agora, esse laudo definitivo, nós temos que observar também se as formalidades que esse laudo pede, que esse laudo requer, se elas estão presentes, ou seja, se tem ali o responsável, se a natureza, a quantidade de entorpecente está bem delimitada. E isso por quê? Porque a gente agora entrando já no assunto da cadeia de custódia, a gente vai precisar, após passar desse momento do laudo, entender se esse material ele foi apreendido e armazenado da maneira correta e até mesmo incinerado posteriormente. Se não for respeitado todos os procedimentos da cadeia de custódia, esse material apreendido ele tem que ser descartado, perfeito? Vamos lá. Primeiro, o que é cadeia de custódia, então, para a gente poder delimitar melhor o tema. Cadeia de custódia, em termos gerais, nada mais é do que o caminho que a gente tem que entender, a história que a gente tem que conseguir reconstruir a partir do armazenamento, a partir de toda a apreensão, observando formalidades, observando local apropriado, observando como que aquele objeto foi descartado, como que aquele objeto se encontrou no momento, como que ele foi transportado de um local para o outro. E isso por quê? Porque o processo penal a gente faz o quê? Nada mais do que reconstruir um fato. Então, um fato definido como crime ocorreu e agora a gente tem que seguir um caminho meio que reverso para entender como que se chegou àquele momento. Então a gente vai começar a coletar os materiais e para que essa prova ela não fique contaminada, tem que ao máximo tentar
preservar sua integridade, preservar sua originalidade. Então, agora no que diz respeito à droga apreendida. Então, como que tem que ser feito esse armazenamento? Um material, se for mais de um entorpecente, então eles têm que ser armazenados em ambientes separados, por óbvio, para um não contaminar o outro. Tem que ser colocado em um invólucro com lacre numerado, então não pode só colocar no ambiente adequado, tem que observar se tem um lacre e a numeração respectiva. E isso por quê? Porque se não tem lacre, então ele pode ser manuseado a qualquer momento, fazendo com que a garantia de confiabilidade daquele material ele caia por terra. E por que tem que ter um número no lacre? Porque pode ser que se impute a determinada pessoa a prática desse delito de tráfico de drogas, essa pessoa é acusada de estar com aquele material e quando vai ver falaram que era um, mas o número não corresponde ao material apreendido, então não se pode imputar aquele material a determinada pessoa. Então a gente tem que observar essas questões, perfeito? Pode ser que lá no processo eles falem, olha, o invólucro de lacre número X pertencia a fulano. Aí quando a gente vai olhar qual que era o número, é diferente. O número que o Ministério Público está citando é diferente do número que a gente tem aqui. Então, há uma incompatibilidade que faz com que a cadeia de custódia ela não tenha sido observada da maneira correta. Outros exemplos a respeito da cadeia de custódia que diz respeito ao tráfico de drogas. O armazenamento em local inadequado. É muito comum na prática que, por exemplo, eles peguem um material ilícito e coloquem em sacolinha plástica, tudo misturado, contaminando completamente essas provas. Então, se isso ocorrer, aquele material ele já não serve para nada, tem que ser descartado. E se for apenas um único material disponível, então não vai ter outra alternativa que não seja a absolvição do acusado, perfeito? Então, quanto à cadeia de custódia, é necessário entender se o material apreendido foi armazenado, se ele foi se ele foi lacrado, se tem um número certinho, se ele foi transportado em um ambiente adequado. Então, todos esses procedimentos são de suma importância, perfeito? Se nada disso for observado, nenhum material apreendido nessa circunstância pode ser utilizado dentro do processo. Mas, se for utilizado, a gente tem opções, a gente tem algumas armas aí que a gente pode utilizar para conseguir refutar, rebater essa situação, perfeito? Então é isso. Só recapitulando, para a gente poder concatenar melhor aqui as ideias, nós tratamos então tanto da cadeia de custódia, que foi o que nós explicamos agora, quanto do laudo preliminar e do laudo definitivo que atesta se o objeto ele era de fato uma droga. Então a gente tem o laudo preliminar e a necessidade do laudo definitivo. Sem um laudo definitivo, via de regra, a pessoa acusada ela tem que ser absolvida. Porém, a gente tem aquela exceção que eu expliquei. Se tiver muitos outros documentos, se tiver um acervo probatório grande para acompanhar o laudo preliminar, ele também pode ser utilizado. E a outra situação da cadeia de custódia é a preocupação com a forma de armazenamento, transporte, incineração do material ilícito posteriormente, porque precisa ser observado estritamente um caminho a ser perseguido e percorrido, né, para poder garantir a confiabilidade desse material. Perfeito? É isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, o meu WhatsApp ele fica na descrição. Podem entrar em contato que a gente conversa a respeito desse tema, para sanar eventuais dúvidas e até um próximo conteúdo. Um abraço.